desde 2005, atualmente no cargo de técnico judiciário, né? E atualmente também estou exercendo o cargo de diretor como presidente do SINDICEJ, né? Do Sindicato dos Trabalhadores desse Tribunal de Justiça. Na sessão administrativa de hoje, nós estamos diante da apreciação de uma proposta de reajuste salarial elaborada pela presidência desse tribunal, né? E por essa razão, os representantes do SINDICEJ e os servidores, alguns servidores que estão aqui presentes, estamos aqui hoje para expor, né, a Vossas Excelências o posicionamento da categoria diante da proposta elaborada pelo senhor presidente do Tribunal de Justiça. A gente precisa expor de início que houve, ao longo desse segundo semestre, um longo processo de negociação entre a presidência do tribunal e o Sindicato dos Servidores. No dia 9 de agosto desse ano, nós protocolamos uma pauta de reivindicações junto à presidência do tribunal, e essa pauta de reivindicações apresentava 6 pontos sucintos, né, que ali expressavam as principais reivindicações dos servidores nesse momento que nós vivemos agora. Dentre eles estava pedido de 23,56% de reajuste para este ano, com base em alguns cálculos que foram feitos na época pelo DIEESE, que é um departamento de estatística que assessora o sindicato. Pedimos também o auxílio alimentação, né, que ele fosse concedido em uma faixa só para todos os servidores, e também durante os períodos de férias, licenças e aposentadorias, porque hoje esse auxílio ele é sobreestado nessas épocas. E pedimos também que fossem negociados o pagamento das indenizações históricas envolvendo o processo da URV, envolvendo a URV e os interníveis, que são processos que assim são conhecidos, que tramitam no judiciário há mais de uma década. E pedimos também, né, nessa pauta de reivindicações, o fim de processos contra dirigentes do sindicato, e também que pudéssemos negociar as faltas da greve ocorrida em maio do ano passado. Foram incluídas ali, naquele momento, algumas faltas na ficha funcional dos trabalhadores. E aí, desembargadores, após diversas reuniões, chegamos a uma proposta da presidência de 7% de reajuste. Esse 7% de reajuste, né, foi apresentado pela presidência do tribunal no mês de agosto, e chegamos ali, naquele instante, a pensar que não haveria mais continuidade das negociações, por tudo que foi dito na mesa de negociação. Diante disso, a categoria decidiu paralisar as atividades por um dia, na tentativa de sensibilizar, né, os gestores a reabrirem a negociação. E também nós começamos, enquanto representantes do SINDICEJ, a tentar ampliar o diálogo junto aos demais integrantes da corte. Naquele período, nós pudemos ser recebidos por alguns desembargadores, né? E infelizmente não foi possível a gente estabelecer o contato com todos, que era da forma que a gente tinha planejado, que a gente queria, porque em razão da agenda dos senhores, né, alguns só poderiam atender, em razão dos trabalhos exercidos nas câmaras, dia de quinta e sexta. E aí chocava, né, alguns horários que a gente estava agendando audiências com outros desembargadores. Então, eis a razão aí de a gente não ter conseguido, naquele momento, dialogar da forma que gostaríamos com todos, para explicar a necessidade e o desejo dos servidores de reabrirem a negociação. Mas, prosseguindo, o que foi que aconteceu depois? Nós conseguimos negociar com a presidência do tribunal o retorno à mesa de negociação, e conseguimos também evoluir a proposta da presidência. Conseguimos com que a proposta inicial de 7% de reajuste ela fosse
então para 9% para os servidores efetivos e 6,5% para os cargos comissionados, mantendo assim um formato que conseguimos conquistar nos últimos anos, sobretudo na gestão comandada aí pelo excelentíssimo desembargador Roberto Porto, né, onde conseguimos ter alguns reajustes com percentuais superiores aos cargos comissionados, para tentar diminuir as distorções que existem entre os efetivos e os cargos em comissão. Mas, apesar da evolução que conseguimos, né, onde 9% representa cerca de 2 a 2,5% de aumento real para os servidores efetivos, mas os servidores entenderam que dava para a gente melhorar essa proposta, tendo em vista as condições orçamentárias do tribunal. E para garantir a melhora dessa proposta da presidência, nós propusemos algumas medidas administrativas, como por exemplo a diminuição dos gastos com cargos comissionados, com gratificações de funcionários que são requisitados de outros órgãos e até mesmo a inclusão dos gastos com a gratificação de produtividade, a gratificação de desempenho, no vencimento básico de todos os servidores. E aí, doutores, após a última reunião com a presidência do tribunal, nós fomos comunicados que não haveria possibilidade de continuar a negociação além dos 9%. E aí, agora, eis uma preocupação da categoria, que a gente vem aqui aproveitando esse espaço para expor de forma sincera para os senhores. A preocupação da categoria é porque, embora conseguimos ter essa evolução de 7% para 9%, e embora haja um percentual para os servidores um pouco maior do que para os cargos comissionados, mas só para se ter uma ideia, um técnico judiciário, letra A, recebe em torno de R$ 1.969 de vencimento básico. Quando ele receber 9% de reajuste, ele vai ter um acréscimo salarial de R$ 177. E o que surpreende e a categoria é que quando a gente vê mesmo o percentual menor de 6,5% para o cargo comissionado, um cargo comissionado, por exemplo, como temos 6 aqui nessa corte, cargo comissionado de natureza especial 01, que recebe em torno de R$ 13.600, mesmo com 6,5%, que é um percentual menor, mas ainda vai ter um reajuste, um acréscimo salarial de mais de R$ 800. Então, objetivamente, é essa a preocupação e o objeto central dos debates da categoria. E aí, senhores desembargadores, embora a presidência do tribunal tenha feito apresentado impacto, de que a proposta da categoria atual, né, depois que fizemos algumas concessões também do lado de cá, de 16% de aumento, é o que a categoria solicita atualmente, embora a presidência tenha feito impacto de que os 16 não está sendo possível, mas acreditamos que tanto aplicando algumas medidas que nós propusemos, administrativas, como se der continuidade à discussão, a gente tem plenas condições de criar um espaço onde possa haver um desfecho consensuado entre sindicato e gestores desse Poder Judiciário. Doutores, para finalizar, né, esses servidores que estão aqui, hoje inclusive alguns estão aqui presentes, a gente precisa registrar que eles são corresponsáveis, inclusive pela elevação dos índices de eficiência desse tribunal ferido nos últimos anos. Por isso, a razão, né, de, com tanta veemência, o sindicato está, nos últimos anos, tentando discutir com os gestores do tribunal uma valorização também compatível para esses trabalhadores. E nós acreditamos que não é muito difícil de criar um espaço de consenso, pois
até agora, nenhum dos 6 pontos da pauta foi apresentados em 9 de agosto, foi contemplado totalmente. Nenhum dos 6. Então a gente acredita, né, finalizando essa breve exposição, que solicitando aos demais desembargadores que apreciem ambas as propostas da categoria da presidência, a gente acredita que também reafirmando a nossa disposição de diálogo para a qualquer momento a gente continuar dialogando sobre melhorias que sejam vindas para os servidores dessa casa, a gente tem condições de, nesse momento, melhorar essa proposta, se não acatando totalmente a pauta de reivindicações dos trabalhadores, mas pelo menos apresentando uma proposta melhorada em relação à que foi apresentada, à que conseguimos até aqui. Então, por fim, né, já que estamos em clima de semana de conciliação, esses servidores esperam que a gente possa avançar nesse diálogo aqui, nessa corte, né, perante a todos os desembargadores que integram esse colegiado, e que a gente possa então melhorar a proposta para criar um desfecho conciliatório, né, onde possamos ter uma conciliação entre servidores e gestores do tribunal nesse final agora de campanha salarial que estamos vivendo. Então, essa é a manifestação do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Justiça, né? Quero agradecer a atenção de todos. Obrigado. Presidente, Vossa Senhoria falou em análise da proposta